Hoje a gente está com um casal aqui que a gente admira demais. Eles são amigos, parceiros e principalmente exemplos de quem faz gestão com amor, estratégia e resultado. Eles são fundadores da Clínica Premium aqui em Curitiba, referência em odontologia e implante dentário, super conhecidos, famosos no digital. E spoiler, agora estão expandindo para uma segunda unidade. E nesse podcast, aqui nesse episódio, a gente quer falar um pouquinho sobre expansão, bastidores, a parte de marketing, de equipe e principalmente a qualidade de atendimento. Então, queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui. Sei que a agenda é corrida, né? De ter 2 doutores aqui hoje participando com a gente, né? A gente está muito feliz, fica muito honrado. A gente tem um carinho muito especial por vocês, né? Quando eu e a Ana tava pensando em fazer os primeiros episódios, a gente falou assim, não, o William e Nicole tem que estar lá no primeiro episódio. Então, a gente gosta muito de vocês. São sempre referências para a gente falar sobre experiência, sobre qualidade e realmente fazer com amor, que é o nosso slogan da Make feito com amor. Então eu vejo que vocês fazem muito isso com carinho, com muita dedicação, e a gente acaba tendo esses pontos em comuns aí, além de todo o resto, né? Então eu gostaria que vocês se apresentassem, a Nicole, o William, quem são vocês, o nome, o que fazem, de onde vêm. Bom, eu sou a Nicole Dusanovski, falo que o meu nome é Nicole Dusa, porque fica mais fácil. Sou dentista, me formei em 2003, sou especialista em implantes. E realmente, assim, a Clínica Premium, ela nasceu de um sonho, né? De entregar uma odontologia completa e resultados excelentes, mas isso tudo com muito acolhimento e com muito amor. Eu sou o William Bruno, é um prazer também estar aqui. O meu relacionamento com a odontologia começou em 2000, quando eu me apaixonei por essa dentista. Eu sou advogado, sou administrador. Você que é o William de Curitiba? Essa é ótima. Frase. Eu sou advogado, sou administrador de empresas. E a partir de 2013, o meu relacionamento com a odontologia ficou mais sério. Quando nós montamos a nossa primeira clínica. E a gente veio trazer juntos, né? Somando forças e conhecimentos, trazer mais profissionalismo, eu vejo assim, para uma clínica que visava sempre adquirir mais escala, né? E agradeço pela oportunidade, pela nossa amizade, além de profissional, é uma amizade pessoal também. Sim, parceiro de treino agora. Parceiros de treino também. E profissionalmente falando, é muito legal essa troca que a gente tem, assim, com um casal tão jovem, tão capaz como vocês são, que nos trazem, né? Eu já disse isso antes, que nos trazem tantas novidades do mercado, especialmente nessa parte de tecnologia, de informação, do meio digital, e também sempre nos exortando a sermos melhores e aplicarmos o conhecimento, né? Exatamente. Eu vou tentar hoje, gente, espremer algumas respostas do William também, porque é liso. Sabonete. Mas a ideia hoje do podcast é a gente fazer realmente um bate-papo. A gente conversa muito no off, a gente pensa em várias ideias, muitas coisas. E às vezes quando eu vou embora, a Cana fala assim, nossa, se a gente tivesse gravado tudo que a gente conversou, ajudaria tanta gente, né? A gente hoje atende os médicos, clínicas, dentistas e tudo mais, a gente vê todo mundo passando, às vezes, por uma dificuldade de quem está abrindo uma primeira clínica, quem já tem uma clínica, mas às vezes não tem paciente suficiente, ou quem está querendo abrir uma segunda clínica e não sabe se é a hora de abrir ou não. Então, eu queria trazer um pouco dessa experiência de vocês agora, começando pela questão da primeira clínica. Então, eu sei que você já teve um consultório menor, tá? Você falou para no dia que a gente foi no nosso escritório lá, que tinha uma salinha pequenininha. Era 23 metros quadrados. Tinha tudo, DML, banheiro, escritório, sala de expurgo e o consultório, né? E recepção. Hoje mesmo eu tava lembrando com a minha secretária, só podia ser secretária com menos de 50 quilos, senão não cabia. Verdade, não cabia. Não cabia no consultório. Então, começou, né, com essa vontade, né? Eu trabalhei em outros lugares, outras clínicas, mas aquele atendimento não era do jeitinho que eu gostaria, né? O material não era o que eu queria, a recepção ali, né, a menina na recepção não fazia um atendimento tão legal. Então, isso a gente quer, né, colocar o nosso jeito nas coisas. Então, eu já trabalhava num lugar que eu conseguia encaminhar alguns pacientes para mim lá. Então, eu procurei um local que fosse próximo, para ser fácil, né, para esses pacientes chegarem. E foi onde eu montei, né, o primeiro consultório na João Gualberto. E na João Gualberto, então, nós tivemos 5 endereços, né? Fomos fazendo várias mudanças, vários jeitos de ter clínica. Já teve contratar dentistas, pagar comissão.
Teve coworking com outros Meu médicos. Teve um que tinha 13 salas. Então, tinha ginecologista, Caramba. dermatologista. Tinha dias que entravam 150 pessoas na clínica, né? Exato. E eu achava que isso era um sucesso. Sim. Mas isso não respingava na gente. A gente não estava ali sabendo abordar aqueles pacientes, porque tem isso, né? O muito volume, é difícil você personalizar, acolher, né? Um Perde atendimento quando tem muita gente. Sim. E daí, durante a pandemia, surgiu uma oportunidade da gente comprar, né? A clínica que nós temos hoje, a casa, né? Que nós temos hoje. Eu sempre falo que ela é um presente de Deus, um milagre, porque como aconteceu, tudo foi muito mágico, assim, né? E essa casa, né? Então, ela é linda, ela é uma casa histórica, uma casa que tem assinatura do Abrão Assad, né? Que quem não conhece é o arquiteto que projetou tantas coisas em Curitiba, Jardim Botânico, Rua 24 Horas, Meu, a gente, Estação tão chique Tubo. demais, hein? Essa aí... Não é lindo. Estão E assim, convidados para uma visitinha. Ir lá passar um dia com eles lá, ver isso, tomar um café. Tomar um vinho. Ai. Eu não vou poder, né? Porque eu tô fazer na... uma faceta, um implante, talvez. Aí, Depois um quem vinho. precisa. E aí... Gente, eu esqueci a pergunta. Não, você estava falando da clínica. história da primeira clínica. Da primeira e tudo mais. clínica e é Casa. onde estamos hoje, né? E aí, essa clínica que nós estamos, a casa, ela remete, assim, a uma coisa exclusiva, uma casa com cara de casa, não parece que você tá numa Acolhedora, coisa, né? clínica. Tira aquela cara de clínica de dentista, né? Exatamente, não parece. Todo mundo de branco lá, andando pra lá e pra cá. Não, Isso traz não. conforto, né? Quando Sim. você tira o paciente do meio da clínica, né? Ele se sente mais confortável, estando num ambiente mais Sim, familiar, mais acolhedor. Com certeza. E eu costumo dizer que a vontade de acertar nós sempre tivemos. A gente sempre quis fazer bem feito, a gente sempre quis se dedicar e colocar todas as nossas forças, nossa atenção nisso. Mas quando você não tem um modelo a seguir, quando você aprende no acerto e no erro, é muito trabalhoso. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que parar e entender como que as pessoas que tiveram sucesso estão fazendo, porque quando você aprende com o erro dos outros é muito mais fácil. Sim. E aí, quando você tem um processo assim a seguir, também o caminho fica muito mais curto, né? E a gente começou a entender isso, que muitas práticas do mercado, de grandes empresas, de experiência que a gente tinha fora, a gente aplicando da forma correta e persistindo naquilo, a gente conseguiria montar um time com resultado muito melhor do que a gente vinha fazendo. E quando você fala em quantidade, né, a gente falou ali que a gente atendia mais de 150 pacientes por dia, a gente começou a perceber que não era a odontologia que nós sonhávamos exercer. Quando você faz o juramento lá na faculdade, você quer oferecer o melhor possível, né? Sim. Tem essa questão do chamado, da missão pessoal de cada um, de querer oferecer saúde, além do negócio. Só que a gente não esquece que acaba sendo um negócio também. E se esse negócio não for sustentável financeiramente, você não consegue oferecer o que há de melhor qualidade. O paciente vai sentir, vai sofrer isso também, né? É um círculo vicioso do mal, porque quanto mais, né, quanto pior é o teu oferecimento de produto, pior é o teu atendimento, pior é o reconhecimento, menos ele quer pagar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a oferecer algo de muita qualidade, há essa percepção de valor e há uma disponibilidade do paciente em reconhecer isso, pagando o valor correto, justo, por um atendimento de excelência, né? É isso que a gente tem buscado, é isso que a gente tem desenvolvido e talvez isso, algumas dicas aí que a gente possa compartilhar hoje. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para Nicole, primeiramente agora. Quando você decidiu abrir a clínica ali, independente se foi a primeira, ou a segunda, a terceira, a quinta, em que momento você entendeu que, pera lá, agora eu não sou mais só dentista, agora eu também tenho uma empresa e ganhei novas funções agora, que eu tenho que pensar em administração, tenho que pensar em financeiro. Como que foi esse primeiro momento, assim, pra você? Essa virada de chave. Essa virada. Eu acho que desde do meu primeiro consultório, eu sempre procurei, assim, organizar ele, saber precificar. Então, eu precificava de um jeitinho, assim, mais simples, mas eu tinha os custos que o meu consultório gerava, né? E eu queria saber, assim, eu quero ganhar X no final do mês. Então, para eu ganhar X no final do mês, mais as minhas continhas, né? Que eu tenho eu falo continha porque hoje em dia as contas são grandes. Eram continhas. Ela era continha. E as continhas, então, eu dividia isso pelos X horas que eu trabalhava. Então, eu sabia
que eu tinha que produzir tanto por hora. Legal. Ah, o paciente faltou. Então, o seguinte, Aham. eu atendia convênio, né? Então, Nossa. se vira, trabalha mais, chama para vir antes, dá um jeito, porque aquele dia eu sabia o quanto que eu queria faturar, né? Então, tinha as minhas planilhas, fazia follow-up. Olha só, eu tinha tudo desenhado. Tinha Que legal. na minha cabecinha, assim, tava tudo esquemado. Era um número menor, né? Sim. Mas eu sempre gostei, assim, até porque trabalhar com convênio, se você só ficar no convênio, você morre, né? Não dá. Então, eu sempre procurava oferecer coisas a mais. O meu consultório era uma gracinha, assim, ele era bem bonitinho, bem montado. Também era bem acolhedor, apesar de ser pequenininho, né? Então, eu sempre tive, assim, esse pensamento. Mas eu era muito sozinha, né? Era muito difícil fazer tudo isso sozinha. Por mais que eu tinha uma secretária, mas... Dependia muito de você, né? Muito de mim. E aí, a virada de chave foi quando a Isabela nasceu, né? Porque, primeiro que ela não cabia no meu consultório. Não cabia. Tinha que trocar ela e a secretária. Não que faziam dava. dias ali. Daí, eu lembro que ela tinha um bebê conforto. A hora que eu coloquei o bebê conforto na minha mesa do escritório, tipo, Já não era. tinha mesmo mais. E aí, um pouquinho maior, assim, com 1 aninho, ela tava mexendo nas minhas gavetas, assim, fazendo uma baguncinha. E eu olhei assim e pensei, eu quero deixar um legado pra ela. Eu quero que ela se orgulhe. Uau, Já que eu legal. trabalho tanto, mas que pelo menos ela veja, minha mãe trabalha, mas a minha mãe é top, sabe? Queria que ela olhasse pra mim assim com um olhar. E aí foi onde começou a nascer assim o desejo, né, de ter uma clínica maior. E deu certo o legado, né? Que a gente fala que a Isabela é herdeira. A herdeira. Tá Coitada caminhando. da Isabela. Sugerindo. Sugerindo fortemente. Assim, Isabela, você tem que usufruir um pouco mais. Isabela tem que assumir a clínica agora. E existem algumas características que a Nicole tem, e outros profissionais também têm, que vão além da mera prestação de serviço, né? A Nicole comentou agora que ela gosta de oferecer coisas a mais do que o paciente espera. E quando você compreende que essa experiência do paciente é tão importante quanto o atendimento profissional que ele está recebendo, você percebe que talvez seja isso que é a diferença entre você e um profissional que faz o mínimo necessário. E aí, quando isso se torna intencional, essa proporcionar experiência especial no paciente, você realmente só consegue aplicar quando você adquire uma equipe, que você consegue um pouco mais de estrutura. Então, a Nicole comentava comigo, e ela falava assim, esse consultório tão pequeno e tão limitado, ele já não me representa mais. Então, a forma como o paciente me vê, já não comporta. Eu já sou maior do que isso. Então, foi muito natural essa progressão, assim, esse crescimento. Já era alguma coisa que a gente vinha comentando há muito tempo, e talvez aquele momento de abrir medo, né, de não dar esse certo. espaço maior já veio com a entrada do William também. Sim, com certeza. Eu sozinha não teria coragem. Porque eu gosto do operacional. Sim. Então, eu gosto de atender. A gente fala, né, dentista de mocho, né? Que é a cadeirinha do dentista. Eu sou dentista de mocho, eu gosto. Hoje, sim, eu vejo que eu influencio muito a equipe, faço um pouco de gestão. Mas talvez eu não seria tão feliz só fazendo a gestão. Eu acho que é interessante a gente se reconhecer, né, no nosso papel. Então, ter o William por perto foi essencial, né? E hoje não tem como mais. Às vezes eu sinto que me sobra um pouco de coragem e falta um pouco de juízo. Então, a gente conversou e eu falei pra ela, olha, essa é a tua profissão, é isso que você ama? Você vai voltar atrás e deixar de ser dentista? Não. Então vamos com tudo. Vamos pular de cabeça, vamos ver o que precisa ser feito e vamos fazer. E a gente, engraçado, a gente comentava isso. Nós passamos as pontes e botamos fogo na ponte. Não tem pra onde voltar. Não volta. É daqui pra frente e a gente não tem como voltar. Então, cada implementação que a gente fez, a gente sempre foi muito intenso, assim, nas coisas nas nossas decisões. Então, a gente assumia aquilo e ia até o fim. Isso que você comentou, Nide, eu sou dentista de mocho, tudo. E não é um problema, né? Hoje as pessoas falam, você tem que sair do operacional, porque não pode continuar no operacional e tudo. Mas isso não é um problema, não tem certo e errado, tem o seu propósito, o que você quer, o que você gosta de fazer e tudo. Claro, tudo muito bem pensado, então eu vou trazer alguém que vai me agregar nessa outra frente que eu não vou conseguir estar 100% e tudo, mas ainda assim, eu vou fazer o operacional, mas também vou me dedicar para a gestão, eu vou entender o que está acontecendo. Tem que saber um pouquinho de tudo, né? certeza. Não dá pra largar pra outra pessoa e aí não Até porque nada.
é um negócio que você domina, né? É. Quem mais sabe de odontologia, né? A clínica, ela tem a minha cara, Sim. né? Ela é do meu jeito. Até se eu contrato um profissional para trabalhar comigo, é legal, né? A gente respeita as opiniões, mas a gente sabe como que é a dança. Ela certeza. é desse jeito. Tem o padrão? Tem esse padrão. Então, tem coisa que a gente não tá disposto a abrir mão, né? Então, esse olhar de gestão, de estar cuidando. Então, a minha gestão, ela é muito técnica, né? Então, eu cuido muito da equipe de dentistas, da parte das técnicas também, né? De compras, de equipamentos. Então, tudo passa por mim. É legal também dentro da empresa a gente, quando tem sócios, assim, separar bem. Imagino que vocês também, Sim, né? Separam bem o que cada um faz. Porque tem coisas que vêm me perguntar da parte do William, eu falo... Fala com ele. Fala Não é comigo. Isso é com o William, né? E assim, ele também tem coisas que ele manda pra mim. Então é legal porque daí os atritos diminuem bastante, né? Quando cada um sabe o seu papel. Exato. E dá pra trocar, né? E aí às vezes tem uma questão. Que é os atritos em casa. Não, em casa a gente não fala sobre brincando, isso. tô brincando, Nunca falamos de nada de trabalho eu sei em que toda casa. vez que a gente pensa assim, eu tenho um negócio que funciona, tô abrindo porque eu vejo que já não comporta mais o modelo de negócio, eu quero crescer. Com isso é consequência de ter mais equipe, de a gente começar a mudar algumas coisas que antes funcionavam quando era menor, agora eu tenho muito espaço vago, eu tenho que preencher isso, daí a gente tem que começar a fazer coisas que eu não fazia. Eu queria que vocês falassem um pouco desse momento de vocês começarem a virar essa chave para quem vocês são hoje, vocês começaram a fazer mais marketing, começaram a ter uma equipe, uma coisa que eu acho muito legal, vocês sempre tem um espelho dentro da clínica, né? Cada pessoa tem a outra que faz a mesma coisa. Então, que a gente pudesse bater um pouco sobre isso, que eu acho bem legal. Por quê? A maioria dos clientes que a gente conversa, né, os médicos, dentistas ou clínicas assim, é sempre, eu tenho que ter o mínimo de equipe possível para diminuir meu custo e aí eu tenho que pensar em faturar. Aí eu tenho a secretária que atende o lead, atende ligação, atende o interfone, tem que fazer a recepção do paciente, tem que levar o paciente para a sala, prepara o paciente, faz vídeo do paciente enquanto ele tá lá, faz o comercial, cobra, faz follow-up. Então assim, faz muita coisa, mas nada bem feito, né? Então, quando vocês entenderam assim, não, se a gente for fazer agora isso daí, vai ter que ter equipe certinho, eu vou ter que me programar para isso. Então, como foi isso para vocês? O crescimento, ele demanda uma estrutura maior. E a gente costuma brincar que quando a gente começou era tudo mato, né? Então a gente vem desbravando e experimentando as coisas e muitas áreas, funções dentro da empresa, nós tentamos desempenhar e percebemos que nós não éramos especialistas naquilo. A minha pior experiência com o Google foi eu tentar fazê-lo, né? Então, no momento onde a gente era incrivelmente dependente, por exemplo, dos convênios, o grande medo da profissão era não ter pacientes. E para angariar novos pacientes, nós nos sujeitávamos a experimentar coisas, né? Então nós fazíamos uma vez, por exemplo, um marketing pessoal, sei lá, na época tinha as listas amarelas. Vocês são jovens, vocês não sabem o que é isso. Você colocava uma secretária para estar ligando naquela lista amarela, entrando em contato com pessoas que nunca ouviram falar de você e não queriam saber de você. Isso. Era muito Se fosse difícil. hoje, o WhatsApp bloqueava você. Aquela abordagem de panfletagem, totalmente proibido pelo conselho, mas era assim, era um ato de desespero, porque era um recurso que se tinha. Ou você se sujeitava a fazer um atendimento, por exemplo, que você não queria, para que você tentasse converter num atendimento que você queria. Sim. Então, o convênio é isso, é o medo de não ter paciente. Então, a gente começou a perceber que, sim, precisa de estrutura, e essa estrutura, ela vem na frente dos resultados, ou seja, você fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Você quer ver mudança, você tem que fazer algo diferente. O Isso investimento custa. vem antes. É um risco você fazer esse investimento. Ó, gente, faz um corte disso. Só que quando Só que quando você faz, sabendo que esse é o teu objetivo, que essa é a tua vida, que esse é o teu negócio, que é daí que vai vir o conforto da tua família, que é daí que você vai ter a segurança futura, que você não tem o plano B, você não tem outra saída, tem que dar certo. E você está disposto a se dedicar. Então, quem está começando precisa suar, precisa sofrer, precisa dormir pouco, precisa carregar peso para depois poder colher o resultado. Exatamente. Precisa sim investir. O investimento vem na frente. E é um risco? Faz parte do jogo. Parabéns, e até essa bem-vindo, faz parte do jogo. prioridade do investimento também, né? Às vezes a gente se preocupa, não, vou abrir uma clínica, então vou colocar tudo do melhor, tudo mais. Mas para a equipe não sobrou nada. Para o marketing não sobrou nada. Como que você... A gente vai entrar mais à frente um pouco dessa segunda unidade que vocês estão construindo, mas
Pensando se hoje vocês estivessem abrindo a primeira clínica, assim, como vocês organizariam esse investimento, assim, de equipe versus estrutura, versus marketing, versus estratégias internas, etc? Bom, primeiro, quando você estava perguntando ali para o William, eu falei, nossa, se não fosse o William, eu não teria tido a coragem. Porque realmente isso demanda coragem. Porque você não tem nada e você está colocando dinheiro, né, no marketing, ou está contratando pessoas que você tem que treinar, ainda elas não estão te entregando nada. E é tudo um tiro no escuro, né? Só que os primeiros passos são tiro no escuro. Mas a partir do momento, né, estamos tendo esse resultado X, queremos ir para a próxima fase. Então, vamos ter que aumentar o marketing, ou vamos ter que contratar agora uma pessoa para fazer uma campanha interna. E aí você vai tendo ideias, né? Só que isso realmente demanda pessoas, né? Agora, num projeto mais enxuto, assim, de início, startar, assim, uma clínica, eu vejo que, pelo menos na odontológica, é uma pessoa de gerente, né, para te auxiliar, e ela pode ser multitarefas, ali cuidar um pouquinho do financeiro. Mas eu não preciso de gerente, eu tô começando agora e tudo. Precisa. E aí a outra pessoa seria um comercial, né, para ela tá lidando ali com o teu paciente, a hora que você oferece os tratamentos, tá fazendo um follow-up, auxiliar odontológica, né, e a recepcionista. Diria agora 5. Falei 4, mas é 5. Porque eu tô já pensando na próxima clínica. E aí a nossa central ali das meninas que conversam, né, com o paciente que vem, com o nosso lead, né, o paciente da internet. A gente tem uma central, depois a gente pode falar melhor. É essa menina também, né? Eu falo menina, mas essa pessoa não pode faltar, né? Alguém que converse diretamente. Mas não dá pra ser a mesma da recepção? Não dá. Por que não dá? Porque a menina da recepção, ela tá ali empenhada a causar uma boa impressão, né? A acolher aquele paciente, fazer um atendimento que não adianta você lá dentro da tua sala ter um atendimento primoroso e a tua recepcionista tá lá no telefone, bem doida na frente do WhatsApp e não olhar na cara daquele paciente que chegou, né? E acho que falando um pouco disso que vocês comentaram de estrutura, é importante ter muito claros os objetivos, né? Onde você quer chegar? Porque senão qualquer caminho serve. Você pode ter qualquer equipe daí, de fato. Se você não sabe aonde você quer alcançar, se você não sabe qual é o tipo de clínica que você quer ter, às vezes, tá bom, você não vai seguir já pro high-end, assim, o final é aqui. Às vezes vai ter uma intermediária, mas que você saiba que isso é um processo, depois eu quero chegar aqui, depois eu quero chegar aqui. Pra chegar aqui, eu preciso fazer isso. Mas quando você tem um objetivo bem claro e definido, aí você consegue traçar um pouco melhor os caminhos pra você alcançar esse objetivo. Senão, de fato, aí você pode fazer qualquer coisa e fique feliz com os resultados que vierem. Eu acho que as pessoas, assim, elas não investem o seu tempo, assim, para se planejar, né? Todo início de ano, assim, eu sei, né, o que eu quero fazer. E às vezes a gente pensa em coisas muito pessoais, assim, trocar um carro, fazer uma viagem, mas não pensa no seu negócio, né? Quanto que eu quero faturar nesse trimestre, e nesse semestre, e nesse ano, né? Quanto que eu quero que a minha empresa dê de lucratividade, né? Porque faturamento é uma coisa, né? Lucrar é outra. Exatamente. Então, ou, né, quando a gente já tem essas métricas, como foi o ano passado? Pô, o mês tal é ruim. Por que ele é ruim? Né? Então, daí você faz atividades ali dentro para que você passe por esse mês melhor. Então, o negócio, ele tem que ser pensado, estruturado, né? Planejado. Nós, médicos, dentistas, a gente é muito bom na técnica, mas quando a gente para pensar no nosso negócio, a gente... É negligenciado muitas das vezes. Muito negligenciado. Eu acredito que antes do marketing, você precisa ter uma boa estrutura. Porque o marketing, ele é uma receita, vamos dizer, um risco calculado. Você uma receita de plantio e de colheita. Você vai plantar no marketing, os novos clientes, os interessados, eles virão. Mas é importante você ter uma estrutura para aquilo que você vai apresentar. Porque talvez quando as pessoas cheguem, você não esteja com a estrutura adequada para receber essas pessoas. E administrativamente se fala muito sobre você ter os 3 pontos, né? Que são o produto, né? As pessoas adequadas e o processo certo, né? Então, o profissional,
especialista, o médico, o dentista, enfim, o técnico, ele acaba investindo muito tempo e muito energia no seu produto, que muitas vezes é ele mesmo, o seu conhecimento, a sua técnica, e isso fica extremamente desenvolvido. Sim. Com relação a pessoas, muitas vezes ele tem medo de contratar, porque isso acaba gerando um custo. Só que a nossa premissa lá é nos cercarmos de pessoas capazes, com vontade, que queiram, que vão nos dar suporte. Uhum. Então essas pessoas, elas que vão nos dar escala para fazer no momento que a gente não poderia fazer tudo sozinho, elas conseguem replicar aquilo que é o nosso pensamento, que é a nossa forma. E a nossa forma ela é transmitida através do processo. Então quando se fala em ter um negócio, é essencial que você tenha um processo claro, definido. Primeiro de onde você quer chegar e depois de como você vai fazer. Uhum. Porque você não tem como multiplicar o teu conhecimento sem um processo bem definido. E a gente acaba entrando Esses em termos padrões de sendo gestão. criados, né? A gente fez um episódio com o pessoal das bolsas de luxo lá, e uma das meninas falaram assim, lá na Prada, no treinamento inicial tinha até os mockups, assim, de como a gente que montar as bandejas, Os cafés. tudo padronizado, porque se o cliente viesse aqui na Prada, Curitiba, São Paulo, na Itália, na França, tem que ser o mesmo padrão. É sobre, assim, processos, é desenhado, é moroso, entendeu? Que é os pops que acabam sendo desenhados na clínica e tudo mais, e é trabalhoso pra caramba, mas precisa ser feito. Uma das coisas que, até voltando no que você tinha falado, tem uma coisa que a gente sempre gosta de fazer agora com o novo cliente, é falar assim, me fale o porquê eu deveria escolher você sem falar o teu currículo. Não Por que senti que eu nada devo? do seu currículo. Por que eu escolho você? Por que eu deveria escolher? Aí todo mundo fala, é o meu atendimento humanizado, Escutativa. escutativa, o acolhimento. Tá, mas isso eu já espero que eu já tenha isso. Mas fora isso, daí começa a entrar, por exemplo, a minha estrutura, a minha estratégia, meus processos, a minha equipe, a minha cultura. Tudo isso é muito desenhado, né? Eu gosto muito, eu falo até com orgulho, toda vez que eu vou lá na Prêmio, eu acho muito legal a equipe de vocês. Eu chego lá e falo assim, nossa, eu queria trazer um dia todos os meus clientes de mão dadas aqui, gente, é isso aqui. Não, mas eu acho que É vale a sobre gente isso dar aqui. o exemplo de quando a gente foi a primeira vez na clínica. Sim, pode ser? A gente foi a primeira vez como parceiros, né, pra fazer uma reunião de marketing mesmo. A gente não foi como Nossa paciente. primeira reunião. Nossa primeira reunião. E a gente chegou lá, a gente foi muito bem recebido pela secretária, a gente fez um tour na clínica, a gente recebeu café, ela conversou com a gente e tudo. E daí chegou um momento que a gente ficou na recepção, a gente se olhou e falou assim, será que ela sabe que a gente veio pra uma reunião e a gente não é paciente? Chegou do nada 6 pacientes. A gente ficou na dúvida, a gente se olhou e falou assim, gente, vamos avisar. Eu acho que ela acha Fala que a que é gente do é marketing. paciente, fala que é do marketing. Então, claro, até a gente, na nossa cabeça de inferioridade, sei lá, e colocando ali numa posição de que aquela experiência não era pra gente, mas sim a gente conseguiu, de fato, ver um padrão. Todo mundo que chegar na clínica vai ter esse tipo de Todo mundo. atendimento. Todo mundo. Todo mundo. Se eu vou entrevistar um dentista, Você faz. ele vai. Se uma pessoa que representa algum Fornecedor. laboratório, algum fornecedor, ele faz. E assim, o tour de dentista é um pouquinho diferente. Eu levo lá no estoque pra ele ver como a gente é organizado. E é o orgulho deles, né? Eles adoram. Nossa, Tipo, olha! olha Playground. quem tem esse estoque. Quando você cria um negócio que as pessoas não sabem muitas vezes o que tem para fazer e não replicam aquilo que você faria no lugar delas, você cria um negócio dependente de você. E aí quando você sai, ele não funciona. Aham. Quando você está distante, por exemplo, ele não está faturando. E para um gestor, eu vejo assim que o ápice da alegria é realmente entender que quando ele não está lá, a equipe está coisa tá fazendo da rodando. mesma forma. Então, para nós é uma alegria muito grande saber que quando a gente, por exemplo, não está lá, todos os pacientes estão recebendo a mesma experiência, o mesmo atendimento. Não precisa ficar em cima ali, né? Toda Não. hora olhando e tudo. É sobre criar cultura. E como manter esse padrão quando vocês não estão lá? Como treinar essa equipe, assim? Como passar essa verdade de vocês, essa cultura pra equipe que tá ali com vocês? Eu acredito, vocês sabem, né? Mas as pessoas não. Mas a nossa reunião, nós fazemos, né? A reunião de segunda-feira é o momento que todo mundo espera. Quando eu comecei a fazer essa reunião, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer todo dia, toda segunda, uma reunião com algum tema e falar coisas assim que vai tocar no coração da equipe. E já faz 3 anos, né?
3 anos que a gente faz. Toda semana uma reunião segunda-feira, diferente. uma reunião. E de onde sai tanta ideia, Nicole? Conta pra Nossa, gente. mas qualquer coisa que apareça na Sim. frente, assim. Esses dias você falou alguma coisa no teu Instagram, eu falei... Eu até mandei pra você. Eu mandei, lembra? Vou usar na Vou reunião usar de numa segunda. reunião de segunda-feira. gostei. Nem lembro o tema, qual era, assim. Mas tudo vira tema de reunião. E é algo que realmente dá o tom pra semana, né? E aí, a nossa equipe, acho que agora ela já tá uma equipe de quase 2 anos, assim, né? Sim. Que são as mesmas pessoas que... Tem épocas que dá uma mudada, mas agora já tá há mais tempo. Daí eu tô sentindo assim, tipo, meu Deus, eu já falei isso muitas vezes. Deixa eu mudar o jeito de falar. Mas isso é essencial, assim. Você ter Legal. um tempo com a tua equipe, se dedicar e você mostrar pra eles, assim, olha os valores que nós definimos pra nossa empresa. E hoje eu tava sendo maquiada até por uma das minhas colaboradoras, e ela foi muito querida, assim, ela acho que é uma das mais novas. E ela falou, sabe por quê? Porque eu tava falando, vou ter que estar no podcast e tal, não sei o que a gente vai falar. Daí ela falou, sabe por que eu gosto de trabalhar com vocês? Porque isso aqui é de verdade. Uau. Então, eu falei, nossa, que legal, porque isso é de verdade mesmo, né? Então, o que a gente fala lá na frente, numa Vocês segunda-feira, vivem e pregam elas aquilo. veem Que legal. que faz parte de nós, Sim. né? Porque se vai um gestor lá falar, vocês têm que tratar o paciente assim, e daí a pessoa, é Amargurada. grosseira, né? Fala as coisas assim por trás dos pacientes, não tem verdade, você não consegue manter isso. A primeira venda é para nossa equipe mesmo, né? Equipe interna. Se você tá falando em qualidade, você tem que oferecer as coisas de qualidade. Não adianta você falar que está oferecendo o melhor atendimento se você não compra materiais de qualidade. A gente pega nós temos muitos equipamentos tecnológicos na clínica. Se eles realmente não são bons, não são novos, não são funcionais, não são feitos manutenção constante, ninguém vai comprar essa ideia. Exato. Não tem como elas venderem algo que elas não acreditam. Então, a primeira venda é interna. E as pessoas, elas acabam tendo o mesmo comportamento, um comportamento semelhante, independente da empresa. É natural que a pessoa, muitas vezes, deixe de fazer determinada função porque a considera desnecessária. E a gente tem as nossas funções bem definidas dentro da empresa, são inegociáveis porque precisam ser feitas, mesmo a pessoa não concordando, mesmo a pessoa achando simples, mesmo achando que é irrelevante, nós entendemos que dentro do processo são sim relevantes. E aí a gente chama a função da nossa gerente, que tem a função de ser guardiã desses processos. Então, a função dela não é algo administrativo que ela fica envolvida o tempo todo. A função principal dela é passar nas Garantir áreas que tudo e esteja repassar a função de cada pessoa. Entender o que está acontecendo em cada área, Retomar se ali, está né? sendo feito da mesma forma como foi ensinado. E se não foi, vamos lá, vamos junto. O que está acontecendo? Vamos tentar resolver o porquê que não está sendo feito. E como que Né? é treinado uma gerente hoje numa clínica? Como que você treina essa pessoa? Você já pega uma pessoa que já é gerente? Como nós estávamos, nós tínhamos uma gerente, ela saiu, e eu e o William, nós decidimos absorver a equipe, porque do jeito que nós fizemos, talvez nós nos distanciamos muito, né? E era a nossa única clínica, né? Então, eu e você, a gente tá ali o dia Exato. inteiro. Então, cuida do teu setor, eu cuido do meu e tá tudo certo. Mas vai chegando um momento, assim, que você vê que Começa a tipo, esfriar. tá coisa. muito pesado, assim, né? Lidar com qualquer Tudo. dificuldadezinha, tal, tudo cair sobre nós. Só que, ao mesmo tempo, nós não queríamos trazer alguém de fora do mercado, assim, agora é a gerente aqui, né? Então, nós fomos, né, vendo cada detalhe, as Perfil. meninas, vendo o perfil, vendo como que elas se saíam, né, diante de algumas coisas. E aí nós decidimos, né, fazer com que uma colaboradora nossa, né, que tem um perfil gerencial, assumisse esse papel. Se tornar. As funções dentro de uma empresa precisam ser claras, precisam ser documentadas e replicáveis. Então, quando eu contrato alguém, eu não me interessa a experiência da pessoa. O que a gente valoriza numa contratação são os valores. Nós costumamos brincar, né? Se você não sabe, a gente te ensina. Se você não consegue, a gente te ajuda a fazer e vamos juntos até que você seja autônomo.
O que eu não posso fazer por você é querer. É querer. Você Querer precisa não dá. Isso é querer. muito legal. Então, os valores, eles Eu estão tenho muito usado ligados... isso até na nossa contratação. Até nas entrevistas eu tenho falado sobre isso. Eu não posso querer mais do que Por você. você. Sinceramente, eu até prefiro que não tenha experiência nessa área. Uhum. Porque quando a gente falha algum processo novo, ensine como fazer, não venha com vícios. Então, Sim, a que é pessoa mais difícil realmente... de tirar depois. A pessoa realmente, ela replicando aquilo que para nós é muito natural, porque fizemos tantas vezes, porque erramos, aprendemos com o erro. A pessoa que está chegando agora, o que ela precisa é continuar acreditando nesse processo e aplicando. Exatamente. É imutável? Não é, até porque os tempos são outros e as Sim. coisas mudam. Mudam Mas- rápido. Mas só pode mudar a partir do momento que nós chegamos num consenso de que a mudança é positiva. Mudar apenas por mudar também não é interessante. Tem uma coisa que você fala, William, que é quando você falou da gerente e tudo que vocês têm lá, ele falou assim, a pessoa já tem que ser gerente antes de ganhar o cargo de Isso gerente. mesmo, isso Como mesmo. que é isso? Se puder falar um pouco, eu acho bem legal essa Nós visão de falamos que vocês. não há uma promoção para gerente. Precisa haver um reconhecimento de que ela já exerce o papel ou já tem as características necessárias para ser gerente. E felizmente nós temos uma equipe muito capaz. Muitas pessoas ali poderiam ser gerente. Uhum. E eu vejo isso até como um envolvimento, que a Nicole tem muito isso, ela tem trabalhado muito isso, de crescimento das pessoas e ela vai falar um pouquinho, né? Sobre investir no Desenvolvimento. crescimento e desenvolvimento das sim. pessoas. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer nas segundas-feiras é lançar alguns desafios. Então, tem clube de leitura, Uhum. aí as meninas apresentam, né, alguma Que legal. coisa que a gente sugere. E aí você vai percebendo, né, que aquelas pessoas, assim, a nossa gerente, todos os desafios que a gente fez Fazia. no ano, ela fazia tudo, Olha né, só. entregava com primor. Aí você via, assim, às vezes ela aconselhando pessoas, ela sendo guardiã dos nossos processos, né? Então isso fez com que a gente percebesse que ela era uma pessoa que a equipe já tinha visto ela como Ela gerente. já era. Com Né? certeza. Então ficou fácil essa transição, assim, porque ainda mais num meio pequeno, né? Nós hoje temos 15 colaboradores, né? É uma empresa pequena, de muitas mulheres, né? Uhum. Então, às vezes, essas ferpinhas, essas coisas podem acontecer, né? Então, é importante, assim, a gerência ser uma pessoa calma, tranquila, firme. Que saiba gerenciar né? esses episódios também. né? Exatamente. Que legal. É interessante falar com relação ao tamanho da equipe, porque a clínica hoje, ela estaria desenhada para pelo menos 30 pessoas. Só que a equipe foi desenvolvendo ao tal ponto de alta performance que nós conseguimos com 15 pessoas produzir um resultado que muitas outras clínicas precisariam de mais pessoas para isso acontecer. E eu vejo que o maior desafio no crescimento de um profissional, de qualquer nível, é manter o foco. E o foco, nós costumamos dizer, inclusive dissemos em reunião, o foco é você saber dizer não para aquilo que te distrai e te tira do caminho, né? Então faz parte do trabalho delas tirar um tempo também para estudo, um tempo para Claro. assistir um curso. E Ler nós um incentivamos muito isso durante o horário de trabalho. Nós tentamos tirar tudo aquilo que não faz parte, por exemplo, nossa recepção não toca o telefone. O telefone ele tem que ser atendido por uma telefonista, não pela recepcionista. Uhum. A recepcionista ela tem que atender, recepcionar e valorizar quem está presente ali. Uau. O telefone ele acaba comprometendo esse atendimento pessoal. E nós sabemos que a gente vai criar, sim, um trauma. A gente chama de trauma na pessoa que não nos conhece. Então, que esse trauma seja positivo. O que é o trauma? É algo que ela não esperava. Uhum. Então, ela pode chegar numa clínica, por exemplo, e ver coisas que ela não esperava. E essa novidade pode ser negativa. E Sim. muitas vezes, nós sabemos que era a desculpa que a pessoa precisava Pra não fechar. para desistir. Ela veio até nós não para passear, ela veio até nós porque ela tinha uma necessidade. Então, a nossa função ali é talvez não tirar esse desejo da pessoa de resolver um problema que ela tinha, para satisfazer, para resolver a sua necessidade. Quando a gente cria o nosso programa de acolhimento, de experiência, nós queremos que a pessoa se surpreenda positivamente. Então, tudo aquilo que pode afastar isso dela, que seja uma conversa paralela, um assunto aleatório, uma desatenção com ela, nós tentamos minimizar. Perfeito. E a pessoa mantendo o foco, mantendo esse treinamento contínuo que nós
fermentamos isso dentro da clínica. Inclusive, a Nicole desenvolve gincanas ali. É super engajada com a É equipe. bem interessante essa parte. Que legal. Eu sei que hoje vocês estão abrindo uma nova clínica no Batel, super chique, por sinal, né? Já tá nos finalmentes ali. Mas o que foi o fator decisivo de vocês entenderem assim, não, agora a gente tem que expandir. Já tô numa clínica que já foi grande, já pensei, igual você disse, hoje eu tenho uma equipe, uma clínica que comporta 30 pessoas, com 15 eu consigo fazer. Mas o porquê de ter uma outra unidade? Teve algum momento que vocês olharam e falaram, agora é a hora? Foi há um ano atrás. Foi. Quando as coisas começam a funcionar bem, que a gente se sente já não necessário, tá na hora de assumir um novo Primeiro compromisso. porque eu e o William, a gente ama reforma. Sério. Ó, inclusive, gente, o escritório novo da Meiko vai ter muita ajuda Isso. deles. Se vocês não gostarem, mandem mensagem no Instagram deles. E você se não- gostarem também. Se não precisa de dentista, contrate um construtor. Exatamente. Uma design de interiores. Eu gosto muito, assim, e vai dando uma vontade, é verdade, assim. É uma coisa assim, tipo, tá, e agora? O que vai eu posso acontecer? fazer? O que a gente pode fazer? Tá muito calma essa vida. e realmente, a equipe muito redonda, né? Tanto a equipe de profissionais ali, dentistas, entregando um trabalho lindo, impecável. Todos os colaboradores indo super bem. E daí, eu tô no operacional pela minha escolha. Uhum. Não porque eu preciso, porque eu que sou a melhor. É porque eu gosto. Então, eu escolhi estar lá. Mas eu vi que eu não precisava mais estar lá. Até porque hoje os nossos pacientes, eles se encantam. Tudo bem, eles podem me ver ali no vídeo, Instagram, no Instagram, né? Chama atenção. Primeiro passo ali, uma conversa com as meninas dos leads. Mas quem traz são elas. Quem recepciona são as meninas da recepção. Quem avalia não sou eu. Quem, né, conversa ali sobre formas de pagamento também não sou eu. Quem soluciona os conflitos com colaboradores ou com Não é você. pacientes não sou eu. Então, assim, eu não faço, assim, Quando você... eu faço nada, eu faço tudo. Mas eu não sou a coisa tá figura rodando, aham. principal Sim, mais. não é só por você. Não Quando é. você se cerca de pessoas capazes, você descobre talentos que muitas vezes, especificamente naquela área, conseguem ter um resultado melhor do que você teria Sim. que se estivesse fazendo aquilo e tantas outras Exatamente. coisas, né? Então, cabe ao gestor, muitas vezes, ter uma visão mais global mesmo. Uhum. E aí você consegue, talvez, direcionar o time todo para um crescimento, para uma expansão, para novos processos, e você tem tempo de fazer isso. E Curitiba é uma cidade grande, né? Então a gente vê que não tem essa necessidade, assim, de ter uma clínica só, né? A gente não dá conta. Então, quantas ligações, quantos agendamentos que a gente perde, porque as pessoas acham, né, que o JuVV está longe, Tá longe de onde ele da mora. região casa dela. deles. E então a gente, né, vendo todos esses números e vendo o potencial que tem ainda, né, para crescer, por que não? E aí você tem uma agência de marketing que fala assim, vamos crescer, vamos investir, vamos criar nova campanha, tem uma ideia nova. Eu falo, não tenho mais onde pôr gente, vamos criar então um espaço novo para caber esse povo todo. Isso querido. que é moral, hein? Isso já aproveitando o gancho aí, pro lado de cá também é muito bom. Ter clientes e profissionais e clínicas disponíveis. Porque a gente é muito criativo. A gente vive isso o dia inteiro, a gente tem muita ideia, a gente quer executar as nossas ideias, tanto para testar quanto para implementar coisas que a gente sabe que funciona. E a gente sabe que muito disso não é o dia a dia de vocês. São coisas novas e coisas que às vezes vocês não estudaram quanto vocês estudaram para ser uma boa dentista, quanto a gente estudou como marketing. Então, às vezes a gente traz uma ideia, pode parecer meio doida, pode parecer meio... Gente, claro que não vou fazer Sempre tem um isso. porquê. Isso não tem sentido nenhum e tudo. Então, ter essa disponibilidade de vocês para validar e testar, com certeza também é um ponto positivo, que é um catalisador para alcançar grandes resultados, né? Vamos testar, vamos fazer. Se não der, beleza. A gente já sabe que esse caminho não dá certo. Então, a gente vai ajustar e fazer dar certo o outro. A gente errou muito, mas uma experiência que a gente tem, especialmente em relação ao marketing, é que a conta fecha no final. Quando você faz um bom trabalho, que você causa uma boa impressão, que você se dedica, faz de coração, o que você investe antecipado, que é o caso do marketing, por exemplo, a conta no final fecha. Vai fechar? Eu quero só voltar a um ponto que você falou sobre... o processo está desenhado, a equipe está rodando e tudo mais, mas ainda assim vocês
não se ausentam. Tem um cuidado contínuo dessa equipe, né? Um exemplo, até antes da gente começar, a gente estava falando do cartãozinho de gravar a conversa por IA. Eles te deram um insight super legal de dentro da clínica tem uns avaliadores que faz essa parte de primeiro comercial ali com o paciente, entender o que ele precisa e oferecer o tratamento. E por mais que eles já tenham essa cultura impregnada deles, entende a essência da clínica, a ideia de ter alguma coisa ali para fazer uma análise do atendimento e a gente pensar em melhorias é muito legal. Sempre dá para melhorar um pouquinho mais, né? E até pensando nisso, o que vocês pensaram assim que, antes da gente abrir essa nova clínica, a gente tem que já pensar diferente nisso daqui que a gente não pensou antes? O que seria, assim? Olha, eu considero que é entrar uma equipe treinada, né? Então, até essa história do cartão, é porque a gente está treinando, né? Então, isso também, essa constância de ter gente, né? Porque eu acho muito chato. A gente não pode ser a única opção da vida de ninguém e ninguém pode ser a nossa única opção. Claro. Né? As pessoas são livres, então se encerram ciclos e tá tudo bem. Então, ter esse treinamento contínuo é muito importante, né? Com certeza. Então, por isso que a gente falou do cartãozinho ficar ali no avaliador. Fica a dica, gente. Pra gente ter, assim, o que aquela pessoa fala que converte bem e o que esse tá deixando de fazer que não tá indo legal, Exato. né? Ou Então, qual foi a oportunidade que ele falou, a dúvida que o paciente fez e não foi sanada ali, que fez a gente perder essa Exatamente. oportunidade, né? E então, para essa nova clínica, a gente já está com as pessoas contratadas na nossa hoje. Aham. Toma Então, galera, vamos ó. dizer que a nossa tá inchadinha agora, né? Mas é com uma intenção, né? Para que quando chegar numa clínica nova, as pessoas já percebam assim, uau, que atendimento. Porque não adianta você ter uma casca linda e lá dentro pessoas assim, sem Exatamente. treinamento, sem fino ali trato, né? Sem entender o que é isso, onde eu tô trabalhando agora. O que é trabalhar numa clínica odontológica? Então, você já tem que ter todo esse know-how, esse conhecimento. Então, isso já está incorporado nelas, né? Sim. Então, eu tenho certeza que isso vai fazer fazer com muita que diferença. a gente cresça muito mais rápido do que já foram, né? Outras experiências que a gente já teve. Com certeza. No final das contas, o que a gente busca com o interessado é uma conexão. Porque é muito claro para nós que há uma divisão de pessoas que vêm na nossa clínica. As pessoas que vêm por indicação, e essas pessoas é chutar pro gol sem goleiro, porque, né, aquilo que você já tem autoridade de uma indicação de alguém que deu certo, uma experiência, uma prova social, ou então alguém que já está conectado a você por seja o motivo que for. É fácil vender para essa pessoa. Sim. Só que isso não é o bastante para quem quer crescer, para quem quer Exato. resultados maiores. E aí que entra o marketing. Você acaba captando pessoas, através do marketing digital, pessoas que vêm até você curiosas, mas não conectadas, apenas curiosas, e você não representa o mesmo nível de autoridade do que alguém que te indicou, né? Um paciente assim. E aí quando você recebe uma pessoa, por exemplo, vinda da internet, você precisa de alguma forma criar conexão com ela. Quando a gente fala sobre treinamento, é porque muitas vezes a pessoa não está perceptiva naquele momento de entender qual é a necessidade do paciente e como ele vai se conectar com ela. A IA e os nossos processos e a própria experiência que a gente tenta transmitir para a nossa equipe é como compreender qual vai ser o elo de conexão que você vai ter com aquele paciente. Hoje ainda a Nicole estava vindo no carro e comentando que muitas vezes é oferecido para alguém uma solução que não é o que a pessoa buscava. A nossa tendência natural talvez seja oferecer algo mais barato, mais acessível, mas talvez não seja essa a prioridade da pessoa. Então, quando você Que vai entende resolver o isso, problema dela, né? é que você oferece aquilo que a pessoa está buscando, mas O você tem que melhor ouvir. pra ela. Tem que se conectar, né, com a pessoa na frente, porque as duas situações, né? Às vezes você também quer entregar algo muito mirabolante e a pessoa quer algo mais simples, Aham. né? E como que é pra você, Nicole, passar isso pro paciente, questão principalmente falando de valor? Às vezes o profissional ali, ele tá com o paciente, ele já agregou toda a autoridade pro paciente, a paciente tá aí, como que é agora? Daí fala, vou levar pra você, pro fulano te passar o preço ali e tudo mais. Então, vamos dizer, o meu primeiro emprego na minha clínica foi de avaliadora, né? Então, eu era a pessoa que oferecia os tratamentos, né? Fazia todo um planejamento com os pacientes. Hoje, eu não sou mais a avaliadora principal, mas eu ainda faço essas avaliações. Eu não sou mais, porque o avaliador, ele é uma figura que tem que estar totalmente disponível na clínica, não pode ser interrompido e tem que estar com a energia Lá em cima. muito boa. Então, assim,
né, vem alguém contar alguma questão, ai, as meninas brigaram, ai, o funcionário Já pediu demissão. desestabilizou. Meu Deus, daí já, né, você Pronto, já não como é que tá você vai mais atender o paciente na naquela sequência? vibe. Paciente, problema é o paciente que traz, e não a gente, né? É. Exato. Nós somos talvez a luz da esperança ali. Então, depois, né, de uma equipe de avaliadores, assim, tá performando super bem, eu resolvi, né, tirar o meu time deste campo. Eu tenho TDAH. E essa facilidade que você tem de passar o preço, assim. de E conduzir. aí, a parte de avaliar, ela é muito importante, porque você, dentista, você médico, você sabe tecnicamente das necessidades e entender as prioridades daquele tratamento, o que pode ser primeiro, o que pode ser depois, o que pode ser deixado de lado, o que é inegociável, o que tem que ser feito. Então, tecnicamente, você sabe disso tudo. Uhum. Então, dentro disso, né, eu faço, olha, eu vou passar para você o tratamento ideal, o melhor que existe. Mas eu quero que você se comprometa comigo, de falar que se isso não faz sentido para você, você me avise, me sinalize, porque eu posso pensar em outra forma de tratar o seu caso. Então, eu passo, né, o valor total. Fez sentido para você? A pessoa, não, tá um pouco caro. Então, vamos lá. O que mais incomoda? Então, você vai conhecendo a pessoa, vai conectando, vai mostrando para ela as coisas mais importantes. Só que concorda comigo que se você passar isso para a pessoa, o valor, e tá bom, agora falar com a minha Pronto. equipe comercial, É o que frio que eles demais, sabem? exato. Eles não sabem, você, né, deixa a coisa escapar pelos Sim. dedos. Então, a negociação, na minha opinião, ela tem que ser com o profissional que tem o conhecimento técnico para isso. Ah, mas eu não gosto de falar de valores. Tem que Você aprender. tem que aprender. Bem-vindo ao jogo. Tem que aprender, né? Faz Porque parte. isso faz parte. Não tem como delegar para outra pessoa isso. O que às vezes eu delego é a forma do pagamento. Sim. Né? Porque, olha, a gente faz assim, ficou legal pra você? Ai, pra mim essa entrada não tá tão legal. Olha, então vamos fazer assim? Vai conversar com a minha assistente comercial, ela vai ver como que essa situação que se Exatamente. encaixa Exatamente. pra que você faça o tratamento conosco. Como a gente vai fazer isso funcionar, né? A função mais importante dentro de uma clínica ou dentro de um negócio é o avaliador ou o vendedor. E muita gente acaba se omitindo dessa função. Só que a conexão, ela está ali com o profissional que entende do assunto. Exato. Então é muito difícil, nós buscamos a conexão o tempo todo. Existe a autoridade natural do jaleco, eu brinco, da gravata. Quando você, por ser o doutor, você já tem essa autoridade natural. E o paciente se abre com o doutor. Exato. Ele se conecta com a técnica oferecida pelo conhecimento oferecido pelo doutor. Então, o doutor ele tem duas responsabilidades principais. Primeira, de oferecer o seu melhor. O que há de melhor em termos de tratamento. Ele não pode olhar para alguém e julgar que a pessoa não é capaz de pagar por aquilo. Exato. O primeiro oferecimento dela é o que há de melhor. Essa é a melhor solução para o seu problema. Faz sentido para você? Não, doutor, está totalmente fora da minha realidade. Então, nós vamos buscar uma outra solução mais de acordo com a sua realidade. Exatamente. Realidade traduz dinheiro. Existem duas formas de você falar sobre dinheiro. A forma velada, que é quando você tem vergonha. Eu sou profissional, eu não falo sobre dinheiro. Ao contrário, você, sendo profissional conectado e falando sobre as possibilidades de tratamento, é sua responsabilidade. Primeiro, oferecer um tratamento completo e, segundo, oferecer formas de viabilizar aquele tratamento financeiramente falando. Então, não há vergonha nenhuma em falar disso. Vergonha, talvez, seria você perder seu tempo gerando contrato, assinatura disso, daquilo, forma de pagamento, Passando tudo bem. cartão. Só que a negociação tem que acontecer dentro da sala, porque ali está o momento de conexão. Quando a Nicole fazia e já fez muito avaliação, a sala era, a gente costuma brincar que a sala era blindada. Ninguém pode quebrar essa conexão. Então, é o momento que o paciente se abre, ele conta a sua... Né? Chora. Chora, Sim, aham. conta como aquilo te afeta, como aquilo impacta na sua vida. E depois o profissional ele leva o paciente para uma nova realidade. Como seria depois de um tratamento com todos os benefícios? E qual é a sua capacidade financeira para conseguir realizar esse teu sonho? Então, isso tem que ser dito, isso tem que estar claro. Além de tudo, o que a gente tem que trabalhar muito
com os pacientes é porque muitos pacientes chegam ali e não têm o merecimento necessário para assumir o compromisso de finalmente cuidar da tua saúde. Tudo foi prioridade e não a sua própria saúde. E a gente costuma transmitir isso para os pacientes, que ele fez tanto pela família muitas vezes e se colocou em segundo plano. O que ele poderia fazer melhor para quem que ele ama, para a sua família que ele ama tanto? Se não estar presente saudavelmente. Perfeito. Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que começar a colocar prioridades. Eu não tenho nenhum pudor de falar para o paciente que ele tem que abrir mão de algumas coisas, talvez, para colocar a sua saúde como prioridade. Que nesse momento é hora dele assumir um compromisso com a sua saúde, investir na sua saúde. Eu sei que é difícil, é caro, não estava planejado, mas isso é prioridade. E se for para fazer em algum lugar, que ele faça numa clínica que tenha qualidade. Aqui. Porque aqui a gente, além de tudo, oferece também a viabilidade financeira. Aí, ó, Toma meu de cartão. avaliador. Vem seu cartão. E parcela em quantas vezes? Não, e isso é muito importante, porque um pouco do que a Nicole falou ali, tudo. O paciente, quando ele vai até a clínica, talvez ele ainda não saiba o que ele precisa fazer, mas ele já sabe que talvez ele tenha alguma coisa pra fazer, algo pra resolver. O paciente, quando vai no dentista, vai no médico, ele não vai passear. Mesmo, eu sou médica, eu só trabalho com estética. Tá bom, ainda assim, o paciente tem uma queixa e ele quer resolver aquilo. Então, você, como profissional, a pessoa que entende que espera-se, pelo menos que estudou muitos anos para isso, para oferecer o melhor para o seu paciente, e você olha o paciente e você define um plano de tratamento para ele, onde aquilo ali é o melhor, por que não oferecer o melhor para o teu paciente? É uma responsabilidade do profissional. Exato. Oferecer Claro. o que tem de melhor, de forma não, completa. mas vai ficar caro. Deixa vai eu dar ficar isso caro, vou aqui. colocar Não. só isso. Mas isso não vai resolver o problema dele. Por que você vai oferecer só isso? Na área da saúde, não é a vontade do paciente. O cliente não tem razão sempre. Na área da saúde, Ele a não nossa tem o responsabilidade é conhecimento oferecer pra opinar. o que há de melhor, o tratamento mais completo. E é interessante que o paciente ele busca uma saída. Inconscientemente, Sempre, muitas vezes. Ele fala assim, olha, eu não quero fazer tudo, eu quero fazer só esse pedacinho que é o que está me incomodando. Você tem uma escolha ali. Você pode entrar na dele e topar fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E aí você tem um paciente que sai dali feliz porque ele gastou o mínimo possível para resolver um problema imediato. E você pode, na verdade, plantar uma sementinha para ele e falar o seguinte, olha, o que eu te sugiro é esse tratamento completo. Vai para casa, reflita e a tua situação não vai melhorar enquanto você não assumir um compromisso de realizar tudo que você precisa. Sim. E isso é muito importante, e a gente usa disso também no marketing, querendo ou não. A gente não tá aqui, vocês como profissionais e a gente como profissional, cada um na sua área, pra fazer o que o nosso cliente quer. Não é o cliente que escolhe o que ele quer, porque ele não tem base suficiente, conhecimento suficiente pra definir. Então o paciente, eu quero fazer só isso. Tá bom, mas só isso às vezes não vai nem chegar no resultado que você espera que vai alcançar. Porque tem todo um contexto, tem tudo que precisa ser feito e tudo mais. Então, eu acho muito bonito e de muita responsabilidade o profissional que de fato chega para o paciente e fala, não é isso que você precisa fazer no momento. E não é isso que eu vou te oferecer. Porque você quer vender mais, porque você quer fazer um protocolo mais caro. Não é sobre isso. Trazer Mas é aquele porque é o fator melhor. cura que vocês falam, né? Tem que trazer o fator cura para o paciente. Tem que resolver não só o micro, não pode ser todo, paliativo. Seria muito mais fácil. O paciente fala, eu quero isso, então tá bom, Mas toma daí isso. a gente tá falando de uma questão também que é ticket médio, né? Que é super Aham. importante. Porque a hora que você começa a inchar a tua clínica cheio de Coisinhas. tratamentinho, coisinha, e ainda mais Quantidade que dá produtiva vai lá retrabalho, embaixo. porque são coisas que não dão tão Garantia. certo. Você começa a inflar ali de muita gente e o teu faturamento é muito baixo. Sim. Né? Então, quando você pensa, eu vou oferecer tudo, vou viabilizar uma forma de pagamento que encaixa com o paciente, vou entregando esse tratamento aos poucos, porque ele não é feito da noite para o dia mesmo, você melhora teu ticket médio, tem um tratamento saudável, um paciente feliz, né? E você faz uma odontologia de qualidade, uma medicina de qualidade, porque você sabe que você está entregando um início, um meio e um fim para aquilo, né? A Nicole sempre priorizou muito a questão da garantia. Só que para você oferecer garantia para alguém, você tem que fazer um alinhamento de expectativas. Porque você fazendo um quebra-galho, você não pode exigir uma garantia sobre tudo aquilo que você tem de problema, não é verdade? Então, se você realmente
No nosso caso, né? Se você faz um tratamento parcial, como é que você vai dar garantia do restabelecimento da saúde? Quando você alinha essas expectativas, você não vai ter um paciente lá na frente que vem para você e fala, doutor, eu te apresentei um problema, eu contratei a solução completa e agora eu tô com o mesmo problema ou com um problema reincidente. E aí você pensa, né? Lá atrás eu deveria ter realmente trazido essa importância de fazer um tratamento completo. E muitas vezes nós temos receio de oferecer, porque a gente acha que a pessoa não é capaz ou de reconhecer ou de comprar. E muitas vezes é interessante que ela tenha essa concepção que pode ser que ela não faça tudo agora. Ela pode fazer por etapas, mas ela tem que ter noção de tudo que é necessário. Mas até mesmo a gente tem uma dificuldade de achar que é caro passar esse paciente, mas a gente não tá tendo a dor que ele tá tendo. Né? Diferente. Quando a gente tava no podcast com as meninas aqui, ela falou que o namorado foi com a namorada lá comprar uma bolsa, ele falou, meu, tá louco, você vai gastar 20 mil reais numa bolsa. Com esse dinheiro eu compro 3 pneus pro meu carro. Então, cada um tem sua prioridade, entendeu? E a gente pode escolher pelo paciente. Vocês falaram bastante aí sobre essa questão do paciente e tudo mais, a gente falou um pouco de marketing. Eu sei que vocês já investiram muito em tráfego pago, em marketing. Hoje a gente está fazendo um investimento legal agora, por causa da segunda unidade também. Mas eu queria saber de vocês, qual conselho você poderia dar para quem tem medo de investir no marketing? A gente tem muito esse entrave que o médico chega pra gente, ele fala, eu quero começar colocando R$1.000. Não tô tendo resultado. Claro, cara, com R$1.000 você não vai ter resultado. E como que hoje vocês conseguem ter essa segurança de cada vez mais colocar mais? Às vezes até o William manda pra mim, e aí, Kainan, tem que subir o orçamento? Eu mando pra Ana pessoal, bem queria que todos os clientes mandassem essa mensagem. Todo mundo fosse assim. Eu vou responder porque eu era a pessoa que tinha medo, né? O William sempre foi o corajoso da família. Mas eu tinha muito receio de investir, achava, meu Deus, é muito dinheiro, porque é como se fosse o lucro, né? Porque é o dinheiro limpinho que vai pro marketing. Mas o William sempre me mostrou, né, em números, isso é muito importante, você ter esses números na mão, porque senão você não sabe o que está acontecendo. Então, hoje, na clínica, a gente tem número para tudo, então sabe quantos por cento vem de indicação, quantos por cento vem do marketing, quantos por cento é cliente interno retornando, então saber disso é muito importante. Mas antes, né, quando você não sabe nada, é importante ter o start. Só que, como a gente falou durante toda a nossa conversa, os processos têm que estar bem definidos. Porque senão você também queima dinheiro, né? Exatamente. Então, você coloca o dinheiro no marketing, você treinou primeiro lá com as meninas com a agenda, com a folha amarela lá, né? Então, tem um script, tem uma conversa, tem uma jornada do cliente, né? Tanto dentro da clínica quanto ali pelo lead. Aí temos ali o nosso app novo. O Atende Max. Atende Max. Então, aí isso vai te dando segurança, né? De colocar e colher, né? Mas eu não colhi. Mas será que... Daí você tem que entender os números. Porque, por exemplo, lá na clínica, a gente tem, né, a nossa meta muito clara. Então, a gente coloca X reais no marketing. A gente sabe, né, o valor do nosso lead. Então, a gente sabe que 40% desses pacientes, né, desses leads, eles vão fazer o agendamento. E esse agendamento, desses leads que estão agendados, 40% precisam comparecer. E desses 40% que comparecem, 30% precisam fechar. Então, vamos lá. Esse mês foi ruim. Não, pera, o que tá ruim? Exato. Aí a gente vê, não, a agência mandou o lead, né? Tá ali, o número de lead. Mas o lead é desqualificado. Tem que qualificar lead, gente. Nenhum lead é qualificado, por favor. Eu vou fazer um quadro com isso. Já nasceu desqualificado. Nenhum. Desqualificado é a equipe que não tá qualificando. Exatamente. Ai. Cadê o Tramontina? Corte certo. Então, eu vou entender. Esses dias a gente tava vendo que o nosso comparecimento que tava com falha. Então, tava chegando o lead, tava sendo agendado, comparecimento. tava fechando bem,
que era a sorte, o fechamento estava maior, então, Equilibrando. né? Só que quando a gente foi lá nos números, peraí, gente, tá agendando tudo isso e só isso tá comparecendo? Não, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí foi onde a gente, né, fez uma ação. Hoje os nossos pacientes recebem um vídeo do avaliador falando: Uhum. Oi, dona Maria, tudo bem? Você tem uma consulta amanhã aqui na clínica às 11 horas, você está te esperando aqui e tal. Eu uma vez, semana passada, operei a minha pacientinha, que eu fiz o vídeo para ela, e ela falou assim: você sabe que eu tô aqui por causa do teu vídeo, Olha né? só. Olha aí. Eu mostrei pra todo mundo na minha casa que a minha dentista me mandou um vídeo. Olha. Esse é o Então parece diferencial. bobo. Fala assim, E quanto tempo você levou pra gravar o vídeo? Eu não vou fazer vídeo, imagina, né? Mas são os detalhes, né, que fazem essa diferença. E aí, o nosso comparecimento melhorou muito, né? Triplicou. Foi demais. Uau. Detalhes. Foi Detalhes. demais. É um ajuste. Um ajuste. Então, a gente estava falando, né, de como investir e tal. Então, né, talvez pegar, né, o Kainan pode mostrar aí algumas métricas, quais são os números corretos. Ó, você está investindo tanto, essa é a cascata que é para você. Uhum. E na humildade, você reconhecer. Às vezes, você não está sabendo avaliar. Você que não está vendendo. Tá sabendo vender. E aí? É Não difícil tá se sabendo olhar, agendar, não né? tá sabendo fazer Esses dias comparação. o William veio com uns números assim: você foi a pior vendedora esse mês. Sério? Falei, não fui. Não aceito. O meu era desqualificado. Ele Os outros é que ruim, melhoraram. cobra o Kainan. Aí esquece que eu Os falei. meus, eu tive a má sorte. Os meus foram todos desqualificados. Então, assim, aí na humildade a gente tem que olhar pros números e ver, vou estudar, Uhum. Exato. vou estudar Que eu posso objeções, melhorar. vou estudar gatilhos, né? Tem muita coisa legal. Venda é técnica também. Exatamente. Né? E treino. Quanto melhor a performance da tua equipe, menos você precisa investir em marketing. Mas é necessário investir em marketing, porque esse é o jogo. Se você não tá afim de escalonar, nem desce pro play, né? É. Você tem que colocar um valor mínimo para que você faça diferença nessa selva que é os anúncios digitais. É muita coisa. Né? Nicole falou sobre a cascata de vendas, sobre o funil de vendas, depende de como as pessoas consideram. E a gente sabe que a gente não vai vender para todo mundo. Uhum. Mas algo muito importante também é o nosso ticket médio, que a Nicole falou também. Então, como é que você consegue um ticket médio elevado? O marketing digital, ele nos propiciou isso. Porque antigamente, quando a gente brigava e sonhava com mais pacientes, quando o paciente entrava na clínica, havia uma necessidade muito grande de fazer a venda para ele. Uhum. Então, aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava, nós fazíamos de tudo. Quando você faz um marketing digital direcionado, você alcança pessoas que têm a necessidade que combina com aquilo que você quer vender. Nós escolhemos, por exemplo, nós começamos como uma clínica faz tudo. A Nicole foi cada vez estudando mais e mérito muito Até para ela. pediatria, né? Olha. Então nós misturávamos, por exemplo, senhores de terceira idade com crianças. Criança. E isso, imagina a confusão que dava Não. na recepção, por Tem exemplo. que separar. Nós quando começamos a observar os nossos indicadores e percebemos que existiam tratamentos, por exemplo, que não eram lucrativos. Uhum. Eles, na verdade, só vinham tapar um buraco pela falta de paciente. Muitos davam prejuízo. Ao ponto que nós fizemos uma projeção com todos os procedimentos e observamos quais eram realmente os lucrativos, quais eram que nós tínhamos como ambição resolver, até porque a Nicole foi se especializando cada vez mais. Descobrir a nossa persona, né? Claro. É tão legal É você tão legal você conseguir atender a pessoa que você quer atender. Exato. Quanto maior a técnica, a especialização, maior o valor agregado naquilo e maior a lucratividade Marketing naquele médico. procedimento. Perfeito. Então, quando você faz um marketing direcionado para venda desse tipo de produto, direcionado para as pessoas que precisam e podem pagar um ticket médio maior, as pessoas que você vão estar recebendo através do marketing digital são pessoas que buscam aquele procedimento maior. Uhum. Só que é um mundo de gente, né? Então vem pessoas de todos os perfis Tudo. comportamentais, com todas as curiosidades e uma cachoeira de novos leads entrando. Uhum. Sem um sistema adequado, seria humanamente impossível, primeiro, de você atender com qualidade e segundo, de você compreender quais campanhas estão funcionando Exato. qual é a busca e o próprio acompanhamento. Ter esses Uma preocupação números. muito grande que nós temos ali é a questão do pós-venda, do pós-atendimento, para que ninguém seja esquecido no caminho. Uhum. Então, o que a gente chama de CRM, que é um sistema, é fundamental nesse Ô, Kainan, você me perguntou no começo, né? Mas como que eu sei que eu preciso de uma gerente? Como é que você vai ter esses números? Eu tenho o William,
né? Mas Sozinha. se eu tivesse sozinha, Não consegue. então você não consegue. Então E sem a número, você fica no gerente, achismo. ela é uma pessoa que faz essa leitura dos KPIs. Uhum. Hoje a nossa gerente, ela faz a leitura dos KPIs, ela faz reuniões com os times ao longo da semana e na sexta-feira ela faz uma apresentação de slides. Uau. Ela usa o Gama agora, a gente ensinou ela lá. Oh. Nossa, Legal. obrigada, agora eu consigo fazer mais rápido. Inteligência Ah, artificial. Aí ela monta a apresentação e ela vai pontuando, ó, aconteceu isso. Aí a gente fala, ó, então aqui dá pra melhorar sim, Que legal. né? Então, Acompanhamento contínuo. você tem que ter acompanhamento, você tem que ter essa leitura, alguém tem que estar olhando esses números. Eu não gosto. Olha, pega uma planilha pra mim, ai Deus, é muito chato. Mas você tem que ter alguém do teu lado que goste. Sim. E você precisa ter a E leitura desses precisa números. tomar as decisões com base nos números. E não simplesmente no achismo. Eu acho que agora tem que fazer tal coisa. Mas por quê? Da onde? Os indicadores nos permitem sermos cirúrgicos na hora de trazer uma solução para o problema. Então, por exemplo, o paciente está vindo muita gente na clínica e não está fechando. Não é um problema para você resolver no marketing, não é um problema para você resolver nas publicidades, não é problema de execução, é problema pontual daquilo. Então, quando a gente não tem essa organização dos números, você não sabe nem aonde E daí você atira pra tudo que é lado, né? Por Começa a mudar a exemplo, agência, acho muda a que equipe, foi muda... há um mês atrás que a gente definiu, né, com vocês de sair do Facebook, né? Poxa, os nossos avaliadores estavam falando, nossa, mudou o perfil. Sim, realmente. Então, no Facebook havia um perfil de pessoas que não estavam, conduz. né, de Isso. acordo com o que a gente estava buscando de pacientes. Mas como que foi feito isso? Uma leitura, né? Claro. Então, olha, todos esses de Facebook, quem fechou do Facebook, né? Pô, Pouquinho. vale a pena colocar todo esse dinheiro lá? Não é melhor pegar esse dinheiro e então colocar no Instagram, que o pessoal agora... TikTok, no YouTube. Então, é só tendo leitura, né? Gente, eu não consegui nem chegar em 2 terços da nossa pauta. A gente, Chama nós de novo. Não, a Aham. gente vai precisar de uma vai ter série? que fazer um próximo episódio Vamos pra fazer falar uma disso. série? Só para falar desse tema. Vamos ver, se o Aham. pessoal gostar... Só para falar de técnica Né? de Ó, venda. tá na Não, a mão gente de tem que, no vocês, próximo hein? episódio, a gente tem que pegar Se gostar, 3 deixa horas o só pra like. falar Deixa o com like, vocês. comenta aqui embaixo. Pra falar de equipe comercial. Contratação de equipe, contratação. treinamento de Sim. equipe. É, Mas eu Quais gostaria números tem que olhar? de encerrar aqui com vocês, cada um pudesse falar ali para encerrar. Que conselho você poderia dar para quem empreende na área da saúde em relação a essa parte de gestão e marketing? Que muita gente negligencia esse investimento em marketing, que é super necessário, ter uma empresa que sabe fazer, colocar tráfego pago, mas também olhar para dentro, né? Porque agora eu contratei uma agência que, beleza, eu vou ter sucesso. Eu tenho que olhar para dentro e comportar o que está acontecendo para fazer isso acontecer. Parceria. pode começar. Comigo? Você. Eu acho que você tem que definir qual é o seu propósito no negócio. Esse é o negócio da sua vida? É para isso que você quer se dedicar, a tua energia, o teu tempo. Uma vez isso definido, você tem que se cercar de pessoas capazes. Você vai montar uma equipe, você vai investir numa equipe e você vai se preparar para receber esse mundo de gente que tá com a necessidade para a qual você tem a solução. E faz parte de você se cercar de pessoas capazes, inclusive de fornecedores. Então, os meus erros me ensinaram que eu não posso entrar numa área que eu não domino. E numa área que eu não posso me dedicar exclusivamente para aquilo. Então, por exemplo, na questão do marketing digital, é a realidade de hoje. É um novo negócio. Então, para eu acessar o paciente que eu preciso, com o ticket médio que eu preciso para trazer pessoas, eu preciso estar exposto. Porque se eu não estiver lá, outra pessoa estará. E eu não sou a pessoa mais capaz para fazer a campanha necessária, para pensar nisso tudo. Preciso ser um especialista. E nisso vocês nos atendem muito bem. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. E aí, a partir disso, eu vou receber as pessoas e aí continua o meu trabalho. Como eu vou encantar essas pessoas e como eu vou convertê-las para que a gente consiga ganhar escala. Eu acho que é o principal, assim, seria esse o roteiro das prioridades. Primeiro, você se entender se esse é o teu Perfeito. negócio e o que você quer fazer dele, vai levar a sério ou não, se você vai investir ou não. Você vai se cercar de pessoas capazes e você vai contratar os serviços aí de pessoas que te auxiliam a escalar, né? Exatamente. Fechou. Ficou perfeita. Fechou. Mais alguma Falou coisa? tudo. Querem falar mais alguma coisa? Façam as suas redes sociais, da Exato, clínica. né? O do William eu não vou falar porque ele nem usa, Ele é low né? profile. A gente vai criar um perfil vou novo contratar pro uma William, agência de boa. advocacia, gente. Porque agora o William é advogado, né? Ai, falando nisso, ele precisa de uma logo, hein? Ah Por lá. favor. Aí, ó. Ele Aí, fez ó. na IA, não ficou legal. É
A Ian não tá tão inteligente assim pra isso. Não. Ele merece mais. Mas assim, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente tem um carinho super especial. A gente realmente se dedica muito a sempre pensar com carinho a mais pra vocês, assim. Vocês dão muito essa disponibilidade pra gente de testar, de ver. O William sempre fala, cara, faz um laboratório aqui, traz as ideias, vamos fazer isso. É Vamos muito fazer. legal pra gente. Dá esse espaço, a gente se sente importante ali no quesito de estão acreditando no nosso trabalho. Eu ia pra falar isso que a gente tá isso aqui, mesmo entendeu? agora. É porque realmente a gente acredita, né? A gente, assim como eu tenho muito carinho, muito desejo de entregar o meu melhor para o meu paciente, eu acredito que existem pessoas como vocês, né? Então, se eu existo, outras pessoas existem, né? Às vezes as pessoas não confiam, né? Sim. Que o outro também está fazendo o seu melhor. Exatamente. E eu acredito que vocês têm o conhecimento, o know-how. Eu, né, que busquei vocês, não foram vocês que me... Na verdade, eu fiz todo aquele tour, todo aquele teatrinho, era pra conquistar vocês, entendeu? Entendi, Porque eu olha pensei, o golpe. eu acho que eles só fazem de médico, eu quero tanto que eles sejam a minha agência. Olha, são a exceção, gente, até hoje. Então, para nós, assim, é realmente algo muito bom. A gente agradece a Deus, né? Nós somos Sim. cristãos, a gente sabe que essas conexões acontecem por um propósito maior, né? Não é aleatório. Legal. Eu acredito muito nisso. Até porque nós somos experientes em agências. Nós tivemos várias, contratamos das maiores, das menores e testamos muitos profissionais que realmente não deram resultado como nós queríamos. Até porque essa questão de conexão, a Nicole trabalha muito com verdades. Então, muitas vezes nós tínhamos ali o desejo de transmitir para as pessoas como nós éramos de fato, e as pessoas e as agências que estavam trabalhando conosco, elas não compreendiam o que a gente estava oferecendo, essa questão dessa experiência, a questão de excelência, a questão de ser um diferencial perante outras tantas. A gente fala muito das franquias, né, que só reproduzem sem ter uma Sim. alma, sem ter Exato. Um rostinho, uma pelo missão menos. por trás, né? Um comprometimento. E nós percebemos em vocês isso. Então, nos chamou a atenção, sim, o trabalho de excelência que vocês já faziam, assim, graficamente. Mas quando nos conhecemos, nós percebemos que vocês iam muito mais a fundo. Vocês primeiro entendiam qual é o nosso negócio, qual é a nossa necessidade. Muito abertos também a entender as nossas demandas, que não são poucas. Mas que juntos a gente chega a conclusões, assim, Sim. e crescemos juntos, né? Entendendo, conhece público e trazendo, assim, pessoas que realmente têm dado um resultado muito grande, assim, na nossa... Que bom, Nossa, fico feliz em ouvir isso. Esse é o Então, nosso gente, objetivo. sigam aí esse casal incrível. Marca de tomar um café na clínica, fazer um tour lá, tomar um café, ver a Vamos ver o equipe, tour. ver todos os processos lá dentro. A gente vai fazer outros episódios, com certeza, tá? Queria brindar aqui a vinda de Ixi, vocês. Eu tá sei que sem o William vinho, já põe o tomou. vinho ali, Deixa eu não. servir você. Foi rápido. Vamos lá. Tava furada a taça do William. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Muito Viva sucesso pra vocês. o primeiro Viva. episódio Muito nosso. obrigada, viu? Isso aí.